Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, né? É o 12, né, de janeiro de 2026. E vamos dar graças ao Altíssimo, né, pela conservação das nossas vidas e por tudo mais que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Pelo que somos e pelo que temos. Somos agradecidos. Amém, né, irmãos? Irmãos, então, ontem nós realizamos o nosso ajuntamento, né? Ontem, dia 11 de janeiro de 2026, primeiro ajuntamento do ano, lá na escola Zé Milton, né? E aí compareceram 33 irmãos, né, e irmãs. Passamos lá boa parte do dia, né? E estamos autorizados a continuar com o nosso ajuntamento lá na localidade, nesse local, lá na escola, né? Por autorização lá do novo diretor, certo? Entregamos lá para ele o pedido dele acerca do ofício, né? E aí, eu estou procurando agora fazer um resumo dos ajuntamentos para que aqueles que não foram possam ter, né, um retorno, né, acerca do que foi exatamente falado, foi ensinado, né, foi consolado, né, para todos nós acerca da palavra do Altíssimo, né, que é o caminho, a verdade e a vida, conforme nós cremos, né, verdadeiramente. Então, eu usei lá da palavra, né, e também o irmão Agés, e falamos acerca principalmente das 3 epístolas de João, né, logicamente com as referências e as suas referências, suas relações com outras, né, com outros textos das Escrituras, né. Mas nós vamos destacar aqui só os destaques, né, porque vamos apenas fazendo um resumo aqui acerca do que foi lembrado, acerca do que foi ensinado pelo apóstolo João, né. Então nós vamos falar aqui acerca das 3 epístolas de João e os principais ensinos dele, né, certo? Então ele na primeira epístola, ele ensina, ele fala acerca do testemunho dos apóstolos, né, acerca do Senhor Jesus. Que ele fala que não pode haver um testemunho maior do que aquele que viu, né, ouviu e tocou da palavra da vida, que é o Senhor Jesus, né? Então os apóstolos conviveram, né, com o Senhor Jesus, né? Inclusive o apóstolo Paulo, né, também conviveu, né? Quando teve aquela visão lá no caminho de Damasco, né? Então, no capítulo 1, nós vamos destacar aqui, né, da primeira epístola de João, no capítulo 1, nós vamos destacar aqui os versículos 8, 9 e 10, né, quando ele ensina que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, ele está falando acerca do pecado, né, não é isso? Primeiro ele falou acerca do testemunho, né? Depois ele falou acerca do pecado, né? E fala e nos ensina exatamente acerca da confissão, né? Quer dizer, se confessarmos os nossos pecados, né, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Certo? E nos purificar de toda injustiça, né? Então, o pecado é uma coisa que está ligada à vida humana, né? Porque nós somos imperfeitos, né? Somos fracos, mas com o Senhor Jesus nós somos fortes, né? Por isso nós
Por isso nós conseguimos, né, obter dele essa permissão para falar no nome dele e para estarmos com ele, né, na esperança e na fé da salvação, né, na igreja e de sermos contados como virgens prudentes no meio exatamente da humanidade, né, no meio dos salvos, né, digamos assim. No capítulo 2:1, destaque aqui que ele fala no advogado, né, no consolador, né, o advogado, o Senhor Jesus é o nosso advogado, que ele está lá nos defendendo, né, das nossas possíveis faltas que podemos cometer mesmo depois de sermos remidos, né, certo? E aí ele vai falar no espírito da verdade, no espírito do erro, né? É uma lembrança aí para nós, né? Que o espírito do erro, ele está aí no mundo, o anticristo, né? O espírito da rebeldia contra a palavra, né? Da feitiçaria, da idolatria, né? E de todos os males, digamos assim, que possam surgir, né? No pensamento e na ação humana, não é isso? E o Espírito da Verdade, que é o caminho da igreja, né? Que é o caminho, a verdade e a vida, que é a palavra, que são aqueles que, né? Aqueles que têm o Espírito da Verdade são aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática, né? São as virgens prudentes, né? A quem está prometido a transformação do seu corpo, né? Não é isso? No arrebatamento da igreja. Então, são esses destaques que nós estamos falando aqui. E o João fala também no nascido de Deus, né? Certo? O nascido de Deus é aquele que ouve a palavra e a põe em prática, né? É isso? E ele é quem guarda exatamente a verdade, né? O caminho e a vida, que é a palavra do Deus vivo, né? Certo? Então ele fala que a questão do perdão está ligada ao quê? Que a pessoa reconheça o pecado, confesse o pecado, né? Que ele comete, e essa é a condição do perdão. Que é exatamente, né, aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós estamos vivendo e procurando viver, né? Durante esse período aí em que nós convivemos uns com os outros. Já há algum tempo, né? Certo? Então, ele classifica aí, né? Pecado para a morte também, né? Fala nele aí. Fala da essência do Filho e do Pai, né? Da essência do homem, criado à imagem e à semelhança do Deus vivo, né? E aí, os irmãos e as irmãs têm aí, né, um motivo para relerem, né, essas epístolas, essas 3 epístolas do apóstolo João, que é chamado de também, né, o apóstolo do amor, porque ele desenvolveu, digamos assim, né, e definiu, né, e conceituou dentro da doutrina apostólica o que é o amor para Deus, né? O amor para Deus é o quê? É que nós obedeçamos aos seus mandamentos. Esse é o amor, né? O amor é isso aí. O amor não é conversa fiada, não é nenhuma, né? Não são palavras vazias. É simplesmente o amor. Quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Quem ama o Senhor Jesus obedece aos seus mandamentos. Foi exatamente o que ele disse várias vezes, e o apóstolo João, ele está todo o tempo repetindo, né, esse conceito que o Senhor Jesus deu na doutrina da igreja, né? Então, vamos parar por aqui hoje. Paz seja com todos nós e amém, né, irmãos? Amém.